com eu não preciso fazer nada, como era no Éden, e eu quero fazer esse mas paralelo. lá ele precisava fazer. Então, ele cuidou de cuidava, tudo, dava mas nome, tudo já ele estava trabalhava. latente. O trabalho Tudo... sempre tá... Na verdade, a primeira dúvida. ordem que Deus deu para Adão no Éden foi trabalhar. Isso. Não houve essa facilidade no Éden. Isso, porque tudo Trabalhar requer bem, assim, então, né? Deus abençoa o produto das suas mãos. Nós temos mãos abençoadas e abençoadoras. A ideia de mãos dentro do evangelho é que muitos acham que é apenas um feitiço, mas as mãos são elementos abençoadores. Em tudo que puser a mão, prosperará. E aquilo que não prospera? Então, agora, por que não prospera? Essa é a questão. Por que não prospera? Existem muitas pessoas que são fiéis a Deus. Fiéis a Deus na sua limitação de compreensão. Agora, eu volto àquilo que eu disse antes, pastor Fábio. Muitas pessoas creem em Cristo, mas não creem no que o Cristo nos prometeu, no todo que o Cristo nos prometeu. Porque ele também nos fez uma garantia, e foi falado aqui anteriormente que o Evangelho não traz garantia. Ele deu garantia. Vou passar aqui e depois já volto para o senhor. Qual foi a garantia? O que me deixa intrigado é assim, porque a ideia é que você aceitou Jesus, andou bonitinho, direitinho, certinho, você vai prosperar. É assim, não tem como não prosperar. Se você serve a Deus, tal, você vai prosperar e não tem possibilidade de você não prosperar. Você vai passar luta? Vai. Mas pobreza? Não. Não, porque você serve a Deus, serve a Jesus. Aí a gente vai para 2 Coríntios capítulo 8, e aí Paulo vai dar testemunho de uma igreja lá, a igreja da Macedônia. Irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos ali têm sido muito provados pelas aflições que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirma a vocês que eles fizeram tudo que podiam e ainda mais, e com toda a boa vontade. Pediram com insistência que os deixassem participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e muitos fizeram mais do que esperavam. Os primeiros deram a si mesmo, pela vontade de Deus, depois... Aí ele vai falar mais algumas coisas aqui, mas tem uma outra tradução que Paulo fala assim, ó, que eles... Aqui, ó, acho que é... Deixa eu ver se eu acho esse texto. Mas estou querendo mandar... Pobre. Aí ele fala assim, que eles em extrema pobreza. Então, assim, a igreja da Macedônia não era uma igreja próspera? Posso responder? Não era uma igreja próspera? Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, ó, que eles estavam em extrema pobreza, eles deram... Uma extrema pobreza, severa tribulação, tal coisa não tá bom. A coisa lá para os irmãos da Amazônia não estava bom, não. Extrema pobreza, severa tribulação. E eles deram... Deixa o Bispo G depois aqui falar aqui. E eles deram até empobrecer. Ele fez a pergunta para mim? Tá. Não, mas aí... Não, podem os dois responder, fica à vontade. Deixa eu só fazer o Fica à adendo vontade. aqui. Posso? O Posso me pastor, conceder? pode terminar o apóstolo, raciocínio. Tá, o porque apóstolo assim, Heleno ganha pela porque se a gente simpatia. tem essa, porque se a gente tem essa ideia... I love you. Porque se nós temos a ideia de que você aceitou Jesus, pobreza e tal, não existe mais, não tem mais, então tem alguma coisa errada com a igreja da Macedônia. Porque Eu não sei eles- se ele porque- atrela pobreza como oposto da prosperidade. Eu não entendo isso. Não, mas eu Então, não estou atrelando. Mas, pelo eu amor não de estou Deus, atrelando. deixa eu não estou atrelando. tentar O que eu pôr- estou dizendo. Não, deixa ele terminar o raciocínio, aí vocês Porque aí respondem. vocês vão querer dizer que eu sou ansioso. eu estou atrelando uma coisa. Eu não estou atrelando. Até porque eu falei no começo. Eu não estou atrelando pobreza e teologia. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Porque vocês disseram o seguinte. Não, se você seria Deus, fiel, tratar tudo certinho, você vai passar luta. Mas, pastor Fábio... Mas você... É ele. Mas você Pastor vai ser Carlos. próspero, sou eu. Mas você Carlos vai ser Correia. próspero. Então, é só isso que eu queria entender. Deixa eu fazer esse adendo. Eles estavam em severa tribulação, extrema pobreza. E eram prósperos Deixa eu fazer um adendo aí. A gente, quando eu vejo um quadro como esse da Igreja da Macedônia e sua extrema pobreza, não significa, por um lado, que eles não tivessem o dom de Deus. Claro. Tá? Mas também existe, de acordo com o que já foi dito aqui na mesa, que durante períodos, os próprios heróis da fé passaram por tribulações. Durante períodos, o próprio referendado aqui, o juiz Gedeão, passou por seu momento ruim. A sua realidade. A sua realidade, a sua temporária realidade nesta terra. Porque nesta terra, pastor Carlos, pastor Fábio, bispo Tenuta,
e você que está nos ouvindo, todos nós passamos por aflições. Quando eu disse das garantias, Jesus disse assim, aquele que não deixar pai, mãe, campos, fazendas, propriedades por causa do reino, né, herdará, receberá nesta vida 100 vezes mais. Ele fala, ele dá essa garantia. Mas eu não sou contra receber 100 vezes nessa vida. E a eternidade. Aí, eu vou fechar aqui, Pastor Fábio. O Bispo G quer falar, com que diz a palavra de Deus em, acho que Hebreus, e diz assim, Romanos, para que conheceis a boa, agradável e perfeita 12. de Deus. Quando ele está falando isso, ele está falando o quê? De mudança de mente. O que é mudança de mente? Nós temos uma mente, aí eu vou para o lado da psique. A mente do homem, ela também abre portas e fecha portas para o próprio indivíduo. Então, às vezes, eu tenho crenças limitadoras. Eu tenho crenças que não me permitem ir além. Porque nós somos um ser que formatamos a nossa mente, como fosse um HD de um computador. Nós formatamos. E nessa formatação, nesse estilo, há pessoas que creem e pessoas que não creem. Há pessoas que aceitam, pessoas que não aceitam. Há pessoas que compreendem e outras que não compreendem. Então, mesmo sendo um cristão verdadeiro, como foi o Lázaro, pode sim, e Lázaro foi o mais fiel ali entre a apresentação de Jesus. Não viver, por quê? E aí eu faço essa elucubração. Eu que vou além. Será por que ele viveu isso? Porque eu acho que porque eu não consigo comungar com essa ideia de que todo cristão tem que ser rico. Não. Os pobres sempre tereis convosco. Eu não disse que o senhor disse. Eu estou falando. Então, você está falando. Pastor nós Carlos. estamos num debate aqui, somos nós dois e vocês dois. Você supõe coisas sobre nós que não são verdade. Pastor Carlos. Bispo G, mas o senhor eu não estou supondo. O Bispo G, tá falando, o Bispo G, agora há pouco mesmo. Eu não consigo. Os pobres Bispo sempre G, tereis agora há pouco mesmo eu convosco. estava fazendo perguntas. Os pobres sempre tereis convosco. O que eu estou dizendo? Participar? Por favor, Bispo. O senhor participa, mas é dentro aqui. Eu vou fazer um. É uma pergunta para o senhor. Não, é uma pergunta para o senhor aqui direcionada dentro do assunto. Então, os senhores estão dizendo que o cristão, o crente, o nascido de novo, pode passar por dificuldade, mas não pode morrer em dificuldade? Não estou falando que morre de dificuldade, não. Prosperidade As perguntas são perspicazes, hein, do pastor Fábio. olha, Capiciosas, Fabinho. Não, eu só trabalho com perguntas. I love you. Posso responder, por favor? Por favor, Bispo. Eles têm uma forma de colocar que dificuldade é contrária à prosperidade. Isso não é a realidade. As perguntas que eles fazem têm essa suposição. Eles podem dizer que não, mas eles estão supondo dessa maneira. Agora, eu vou dar um exemplo da palavra de Deus. Inútil vos será dormir tarde, acordar cedo, comer do pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, até o fato do trabalho, do exagero de trabalho, não tem vínculo, ou a falta de trabalho não tem vínculo com a prosperidade. A bênção de Deus é a prosperidade. A pessoa pode até, enquanto está dormindo, Deus está abençoando. Eu vou dar um testemunho rápido daqui. No começo do ano, meu filho mora nos Estados Unidos e ele me deu uma passagem para eu ir para lá. E eu não tinha condições de ir, e nem minha esposa. Bom, resumindo, em todo esse processo, Deus nos abençoou. E até 2 dias antes da viagem, nós não tínhamos condição de suprir os valores que eram necessários para a viagem. 2 dias antes. Nunca deixei de entregar uma oferta e nem guardei dinheiro para poder viajar. No dia 31, Deus liberou valores para que a gente pudesse viajar de uma forma assim milagrosa. Isso é prosperidade. Não é a riqueza, porque não estou numa fase excelente no contexto do que a gente está vivendo, e o país está vivendo, e o mundo está vivendo, mas eu não deixei de ser próspero. E segundo a vontade do meu pai, ele me abençoou. Então você está dizendo que prosperidade é a provisão da necessidade? Da necessidade não só. É como eu falei, como é que eu posso falar da necessidade se eu falei sobre a multiplicação dos pães, onde o Senhor coloca 12 cestos a mais do que a necessidade? Então, são valores, sabe, que a gente começa a fazer apologia da pobreza. O lado principal, inclusive, que eu vejo, até o exemplo que eu vou dar é muito importante. Veja que quando Jesus nasceu, ele estava em Belém, não tinha lugar numa
numa hospedaria. E veja que, o sentimento ruim do hospedeiro, ele nem abriu a oportunidade de uma cama para uma mulher que estava grávida de 9 meses. Então você vê aí o sentimento, o apego a valores que a gente já vê lá. Agora, o que poderia vir, segundo aquilo que é a religiosidade, né? Porque a religiosidade que eu falo é não só nossa, católica. Pobrezinho nasceu em Belém. Então já coloca Jesus como alguém pobre. Agora, Jesus não era alguém pobre, o pai dele tinha ali, entre aspas, tinha... Tem um pregador que fala que ele era rico, tinha casa na praia. Tinha, a Galileia. Um grande amigo nosso aqui. Então ele não era alguém pobrezinho no contexto, é que não tinha casa espaço na praia, lá. O negócio era diferenciado. Então ele tinha ali um local para ficar, mas o cara miserável, apegado, que seria o hospedeiro, não deu lugar para uma mulher. Agora, sabe o que Deus manda para ele? Segundo o costume da religiosidade, o pobrezinho manda incenso, ouro e mirra. E sabe o que usa? Os astrólogos. Usa magos. Sabe por quê? Porque dentro da religiosidade que havia lá dos judeus, não havia espaço para ser aqui alguém doador, porque o que acontece, esse é o sentimento mas aí, o Bispo G, contrário à prosperidade. Esses astrólogos aí, só por um adendo aí, eram diferentes da concepção que nós temos hoje. Não, mas eram astrólogos. Eles vieram atrás de uma estrela. Eles eram estudiosos dos astros. Hoje o astrólogo é magos, eles eram magos. É diferente uma coisa outra. Não, eram magos na essência. E Deus deu para eles um sinal que foi uma estrela. Sim, sabe eles por quê? Estavam estudando sobre. Porque eles eram prósperos. Eles eram prósperos no espírito. Enquanto que dentro lá de Belém, a miséria imperava. A ponto de pôr uma mulher dentro de uma estrebaria e não abrir um espaço de uma cama sequer. Então é esse contexto da religiosidade. Porque Jesus não era pobrezinho, não. Ele era filho de um carpinteiro. Então vamos lá. Então vamos lá. Antes de eu falar aqui, vamos colocar aqui os principais precursores aqui dessa teologia da prosperidade, que eles atrelam a prosperidade e a fé, a questão da fé, o tamanho da fé, a medida da fé, conforme pede. Então, Kennedy Reagan fala aí o precursor aí, chamado, até mesmo pai da fé, precursor da palavra da fé. E aí a citação dele é: você nunca desfrutará da plenitude da bênção de Deus até crer que é da vontade dele que você prospere. Então ele faz uma afirmação: se Deus falou que eu vou prosperar e eu crer e eu tiver fé com isso, então eu vou prosperar. É isso que ele diz, mencionando a ser bem-sucedido. O que vocês pensam acerca disso? O grande problema da teologia da prosperidade não é essa argumentação que o Bispo G acabou de trazer. Nós estamos em concordância que Jesus, ele tendo tudo, ele se fez simples, humilde. Se fez pobre, né, diz Paulo. Se fez pobre. Tendo tudo, se fez pobre, né? Nasceu em uma estrebaria, em um lugar inapropriado para uma criança nascer. Para um rei nascer, inclusive. Para um rei nascer, inclusive, né? Mas o grande problema da teologia da prosperidade é atrelar a fé à bênção de Deus. Geralmente as pessoas que pregam a teologia da prosperidade diz: se você não está vivendo uma vida de prosperidade é porque lhe falta fé, alguma coisa errada está com você. São iguais os amigos de Jó, né? Que quando ele está passando por privações, situações difíceis, você deve ter algum pecado, Jó. Me conta, nos confessa o seu pecado. Essa ideia, ela é bizarra, porque nem todos têm esse chamado para riqueza ou para viver aquela vida de ostentação que muitos atrelam à teologia da prosperidade. O próprio Jesus Cristo, mesmo tendo tudo, ele viveu uma vida simples. Falando a respeito do seu ministério, ele fala: o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. É claro que o contexto que ele fala ali está falando a respeito das suas muitas viagens e tudo, mas se nós pegarmos o exemplo de Paulo, a forma como Paulo morreu, vocês já viram aqui o discurso de Paulo na sua morte. Foi alguém que se doou para o evangelho, para o reino, mas acabou morrendo praticamente sem nada. Porque se doou para o reino e para o evangelho. Então, se nós comparar a vida de Paulo com essa teologia da prosperidade hoje, a gente fala: Paulo estava errado. Então, ele não viveu o evangelho em sua essência. Nós que estamos vivendo, porque nós somos prósperos e ricos, e Paulo,
que foi alguém que escreveu a maioria das... que escreveu, o texto fala que a gente vai fazer coisa maior que como Jesus. Sem nada. Não sei. Como é que Paulo viveu sem nada? Essa apologia que às vezes... Eu não falei que ele viveu sem nada. Você eu falei, que ele morreu sem nada. Não. Poxa, o senhor está interpretando errado. Não, você falou eu disse que ele morreu sem nada. Com que? Me diga o que... Ele morava numa casa no melhor lugar do mundo, chamado Roma, e pagava o seu aluguel. Como é que você pode justificar na prisão, falar que ele morreu sem nada? A casa que ele estava foi na prisão, né? Não, veja, ele atendeu lá, veja... Essa foi a casa que você está falando, na prisão? Leia Atos dos Apóstolos, você vai ver lá que ele ficou por muito tempo. Ele ficou tempo preso em casa, foi uma prisão domiciliar. Ele tinha mas Paulo pagava o aluguel. Mas Paulo não morreu na miséria. Mas Paulo, não, na miséria não. Não, e nem Paulo sem não. nada. Não, Paulo não morreu Pelo na miséria, amor de Deus, a apologia de que um apóstolo viveu sem nada, por quê? Mostra o texto, pastor, então, que ele tinha. Como é que foi a morte dele? Agora, Paulo não morreu. Não morreu. Mostra você o texto na Bíblia, porque não fala que ele morre na Bíblia. Não, o senhor que está afirmando, eu queria que o senhor mostrasse o texto. Ele fala que viveu de aluguel. Vou manter a calma, senão vai ficar muito dar ruins aqui, né? Então, assim, não existe... O debate começou. Essa história de que Paulo morreu rico, que não sei quem... Irmão, esses caras não morreram rico. Pedro não tinha dinheiro nem pra dar esmola, meu irmão. Lê Atos 3. O cara não tinha dinheiro pra dar uma esmola. Quem era rico na igreja primitiva? Todos depositavam tudo aos pés apóstolos. Agora, eles eram prósperos. Sim, todos eram prósperos. Mas essa riqueza... eles eram todos riquíssimos. E Paulo morreu rico. Não morreu rico. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo disse: estou sendo derramado como oferta de libação. Demas, amando o presente século, me abandonou. Dalmácia para Galácia. Só Lucas está comigo. O cara só tinha Lucas porque ele era doente e Lucas estava cuidando dele. Então não tem essa ideia de que Paulo morreu rico. Tirou isso? Eu tirei da Bíblia. É só o senhor ler a Bíblia. Me mostra é que só ele o senhor ler. doente. É só o senhor ler. Segundo os Coríntios, por favor. é só o senhor ler. Segundo os Coríntios, Paulo não estava doente. 2 Timóteo capítulo 4. Ele que teve doente, mas não andava com Lucas porque ele estava doente. Mas o senhor disse que ele não estava doente agora. Agora, nunca esteve, não. Ele esteve. Agora, não era como vocês estão colocando que ele vivia doente, por isso que tinha Lucas. Não, mas o senhor ouviu alguém dizer que Paulo vivia doente? Eu falei isso? Você falou não, agora. Falei que Lucas estava com ele porque ele vivia era doente. Não disse que ele vivia doente. Saber ouvir primeiro na inteligência. Vamos Depois de novo. Vamos de novo. Gravar, vamos de novo. O senhor está colocando fala onde não ouve. Me permita. Deixa ele terminar o raciocínio aí, volta aí, senhor. Não tem nenhum apóstolo, biblicamente, que morreu rico. Agora, próximo, tem. Por exemplo, quando a igreja fala, a Bíblia fala de Filipe, que era diácono, aí fala da prosperidade dele. Qual é a prosperidade dele? Tinha uma casa e as 4 filhas dele eram profetisas. Para mim, isso é prosperidade, meu irmão. Sem dúvida. Pra mim é prosperidade. Agora achar, porque o cara é apóstolo, o cara não sei o que, o cara tem que ser rico. Não tem que ser. Opa. Porque riqueza... Não tô dizendo. Porque eu entendo, apóstolo, que riqueza é dom. Então, eu concordo, pastor Fábio. Pastor Carlos. O senhor me chamar de Fábio, mas eu vou lhe processar. Não são todos. Não são todos os cristãos. Eu não quero causar inimizade, hein? Mas tem alguma coisa relativa a você aí. É pessoal. Não são todos os cristãos que serão ricos. Eu concordo com isso, pastor Carlos. Todos serão prósperos. Ótimo. Sim. Tá? Agora, prosperidade não tem a ver com o cara ter casa, dinheiro, não tem a ver com isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não estou dizendo que o senhor disse. Permita-me. E agora, e como o pastor João disse aqui, porque se você não é rico, tem algum problema com a sua fé. Não tem problema com a fé. Porque aí é uma ideia do diabo. Mas muitas vezes tem, né? Porque aí é uma ideia do diabo. Porque aí é uma ideia do diabo que só pode ser, o cara só é crente se ele for rico. Não. Eu acho que o diabo pega essa condição e terceiriza. Ele diz pra Deus, Jó só serve ao Senhor porque tá, é rico. Então, porque tá blindado. Sim, então não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Agora, o que causou a blindagem de Jó? Pastor, o que causou a blindagem de Jó? O problema dessa visão que os senhores às vezes colocam aqui, que dá a ideia de que o evangelho promove essa prosperidade e riqueza. Fábio, mas quem promete prosperidade e riqueza não é Deus, é o diabo. Não é Deus. O diabo disse para Jesus, eu amo a prosperidade dos meus. Todos esses reinos te darei se prostrado me adorarem. Eu darei, Deuteronômio 18, sou eu que dá prosperidade para vocês. Ele fala isso. Porque você não conquistou pelo poder das suas mãos. Então, a prosperidade é divina. Satanás quis tomar isso como... Então, esse é um problema que aí eu vou discordar de vocês. Até então, Carlos e Fábio, eu concordo com... É que nós estamos trazendo na mente, pastor Carlos, pastor Fábio,
essa ideia que surgiu com Reagan, com Copeland, com outros tantos... Eva Roberts. Isso. Oral Roberts. E nós estamos com isso massificado na cabeça. Eu digo já formatado, é a formação deformada. Nós pegamos uma formação deformada e nós grampeamos aqui na nossa cabeça e nós não conseguimos muitas vezes... Desculpa, não estou falando que vocês estão mentinha fechada, mas nós não conseguimos expandir isso, porque isso ficou muito forte. Então por causa da nossa renúncia a isso. Deixa eu dar um versículo. Por causa da nossa renúncia a isso. Mas a gente tem que entender que quando o evangelho foi pregado, Deus disse que Jesus viria na plenitude dos tempos, e ele diz, terra de Naftali, terra de Zebulon, os confins do mundo. Ele foi falando, nós vivemos aí um evangelho que foi pregado numa época e numa região de escassez em todos os gêneros. Mas a igreja, mas em Corinto, todos os gêneros. Não. Como nós já dissemos aqui, pastor Carlos, nem todos são ricos, nem todos são pobres. Os pobres sempre tereis convosco. Foi o que foi dito. Jesus mesmo disse. Então, nós temos um evangelho que foi pregado principalmente e que foi trazido à nossa história na Bíblia, principalmente os lugares mais ermos, mais Jesus disse hostis. Isso, né? Aos pobres é anunciado... Isso. Por quê? Porque nós estávamos... O contexto histórico da época onde o evangelho foi difundido, em especial, era uma região que estava vivendo a miséria. Mas quando eles se convertem, isso até a gente pode fazer uma crítica aqui à questão do assistencialismo, porque primeiro vinha a conversão, o evangelho de poder, e depois eles tinham tudo em comum, que dá a entender que a igreja tinha... Mas esse em comum acontecia na igreja de Jerusalém. Isso, na igreja de Jerusalém, isso lá contextualizando. Era muito grande. Aqui pro Bispo G, ele achou um texto ali, mas eu queria colocar um outro texto. O senhor quer ler isso primeiro? Depois eu vou colocar um outro texto. Romanos, capítulo, último versículo praticamente da Bíblia, Qual capítulo? Atos 28, 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Por favor, o senhor pode ler Atos... Atos 28, 30 e 31. Atos 8... 28. Desculpa, 28. 30 e 31. Ele não vai mais E aliás, pouco antes, quando ele perdeu tudo, Deus mandou tudo que ele para estava ele. fazendo uma resposta aqui ao pastor Fábio. Se o senhor quiser rebater, pastor Fábio, fica à vontade. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara. Era alugado, não era dele. E recebia todos quanto eu falei, ele tinha dinheiro para alugar. Né? E pregando... Não, o senhor falou que ele tinha casa própria. Ai, meu Deus. Não falou? Ele falou. Aqui tá falando da sua o própria senhor casa falou. que ele alugara. Então, foi o que o senhor falou, não, mas e o senhor agora falou que era casa corrigindo própria. o Eu senhor. falei que ele tinha dinheiro para alugar. Não, agora o senhor falou isso. Não, me perdoe. Agora o senhor falou isso. Vocês vão rever toda essa... Espero que vocês revejam. Não, o senhor até afirmou que ele tinha e quando for... Tinha ele dinheiro para alugava. alugar a casa. Então a sua colocação foi equivocada, bispo. O senhor vai ver depois Então, que o senhor falou. nós vamos ver depois. O senhor vê Então, depois. mas aí a questão é que ele tinha o dinheiro. O dinheiro vinha da onde? Dos investimentos da Bolsa de Valores? O dinheiro dele trabalhador, era fruto da profissão dele, né? Profissão, De tenda, e também daquilo que ele reivindicava da igreja como apóstolo, que ele também reivindica da igreja lá, né? Eu vou jogar um versículo aqui então para debater esse negócio da prosperidade. A casa era alugada de Paulo. Marcos E assim, 11, e quando a gente fala 11... que ele morreu sem nada é porque ele estava na prisão, né, bispo? Não tem como, nem como dizer que ele tinha uma casa estando na prisão praticamente no final da sua vida. Eu entendo apóstolo Heleno, não sei se o senhor concorda comigo, que Paulo não deixou herança, mas deixou legado. Com certeza. Então isso vale mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que a prosperidade do ministério de Paulo, em si. todos eles, a prosperidade do ministério de Paulo e de todos os outros apóstolos, não está nos bens que eles deixaram, mas está no legado que eles deixaram. Mas Então, vamos falar aqui uma coisa que Jesus disse assim, ó. Jesus respondeu. Aonde? Marcos 11. Marcos 11, 22. Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Aqui é a questão da fé atrelada à prosperidade. Tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Então, qual que é a questão aqui de não prosperar tendo fé ou tendo fé e ser rico? Qual que é a relação? Porque o texto está dizendo aqui. Eu entendo assim, ó. Relativizando a fé com a petição. Eu entendo assim. Se a pergunta é, então se todo mundo orar vai ficar rico? Se essa é a sua pergunta, não. Não vai. Por quê? Porque eu entendo que riqueza é dom. Tá?
Não é todos que serão ricos. Não são todos. Eu quero estar nessa lenda, dos que vão ser ricos. Mas não são todos. Me dá deixa, Carlos. Eu tomo posse. Mas não são todos que serão ricos. Ok. Entendeu? Não são todos que serão ricos. A igreja Mas o texto não tem nenhuma condicional aqui. Ô, pastor Jonas, o problema desse texto mas não é sobre que muitos usam dentro da teologia... O que eu digo... Não, eu entendi. Riqueza é dom, isso é pacífico. Então, mas... Pastor Jonas, o problema desse... O senhor já deixo. Eu vou lançar e o senhor chuta, tá bom? Beleza. Vamos lá. O problema desse texto aí é que muitos que usam a teologia da prosperidade pega ele para a ideia da confissão positiva. E aquele outro, bate e abre, pede e recebe. Confissão positiva. Mas né? me dá a ponta aqui. Vai lá, pastor Fábio. Me dá a bola aqui. Veja só. Quantas... Pastor Fábio, pastor Carlos Eduardo Correia, pastor Jonatas Abadio, pastor Bispo Getenuta. Eu vou perguntar para vocês aqui. Desculpa se agora eu for um pouquinho... Alguém de vocês já andou sobre as águas? Não. Não. Por quê? Eu não dei porque eu não tenho necessidade de andar sobre as águas. Porque a sua fé não gerou essa necessidade, esse desejo, a ponto de fazer acontecer. Com Pedro aconteceu. A questão da fé, eu sou terminantemente contra... O que o pastor Fábio... O senhor está dizendo que a fé deve ser provocada. Quando a situação é provocada, você usa a fé. Não é nem provocada. Não, o que o senhor está querendo dizer. A situação externa... Não. Deixa eu corrigir, Abadio. Não é essa questão de provocada ou não, porque eu não quero entrar nos provocadores de Deus. Então, o que não é essa a minha questão. Eu quero dizer que a fé, nós temos fé para algumas coisas. Sim. E para outras não. Então, é a limitação da nossa mente. Se Jesus diz, se disseres a este monte, crendo, ele vai ser lançado lá do outro lado. Então não tem condicional. Então, não tem condicional. Ou a condicional é a mente? A condicional, você está condicionado à sua própria fé. Então, há pessoas cuja fé, ela é genuína, ela é grande, ela é muito maior do que o grão de mostarda e dá muitos frutos, mas tem outros casos que eu mesmo, eu que estou aqui diante de vocês, minha fé é tão minúscula que ela nem existe. O senhor andaria sobre as águas? Até hoje eu não consegui, eu já tentei. Apóstolo, então deixa eu fazer uma pergunta, apóstolo. Mas eu estou dizendo, para alguns casos, a fé é minúscula que chega a ser inexistente. Apóstolo, então o senhor está dizendo que pessoas que estão no leito de hospital agora, que estão pedindo a Deus uma cura, não está sendo curado porque não está tendo fé suficiente. Tem pessoas agora que estão trabalhando para ganhar o mínimo, praticamente são escravas, que estão clamando a Deus, me tira dessa vida, me ajuda a me tornar um empresário, ter uma vida melhor. Essa pessoa não está clamando com fé o suficiente. Esse é o ponto da discussão. Eu vou devolver a resposta. A igreja da Macedônia não tinha fé suficiente. Eu vou responder a pergunta dos senhores com uma pergunta. Então, o nosso Senhor nos enganou quando ele disse, e tudo que pedires, crendo, recebereis. Então eu vou lançar essa pergunta para vocês. Ele mentiu quando ele disse isso? Não, porque você pode pedir mal para gastar para seus deleites. Então, se você pede para gastar com seus deleites, se é para sua glória, para o seu prazer, para o seu ego, isso não vai acontecer. Então é impossível para mim, pastor Carlos, eu responder a pergunta do pastor Fábio. E é uma pergunta muito costumeira quando se debate. Respondi ao senhor? E diga assim, muito boa. Obrigado. Muito boa e muito comum quando a gente discute esses assuntos ligados à fé, porque parece que nós, muitas vezes, num debate, são postos em xeque, como você me fez agora, viu, Fabinho? Como o senhor nos colocou, você andou sobre as águas. Tá. Qual a necessidade de andar sobre as águas? Eu não tenho necessidade de andar sobre as águas. Então, se essa necessidade aparecer e eu te der fé para isso... Para outras situações... Por exemplo, ele falou foi só um exemplo que eu quis lançar, pastor Carlos. Só um exemplo. Mas eu pergunto... Apóstolo, nesse sentido aqui, a riqueza e a prosperidade maior não é a salvação da alma dessa pessoa? Olha, a gente não está discutindo aqui necessariamente, pastor Fábio, a salvação, porque ela é dom de Deus. Mas isso é uma riqueza? Ela não é a riqueza, ela é a glória. É o ápice. É o ápice. Então, a gente pode... mais um questionamento, então, nisso aí. Então, o senhor concorda que
existem muitas pessoas que vão pedir com muita fé e não vão receber, mas serão salvos em Jesus? Com certeza, mas eu vou dizer uma coisa, pastor Fábio, novamente. Onde está este nosso problema? Eu e o senhor agora, assim, esse embate. Não, sei daqui, eu posso... É porque você jogou uma bomba, assim, uma granada no meu colo com o pino aberto, tá, Fábio? Não dá pra voltar. Não dá. Por favor, deixa explodir. No meu colo, Fábio. Mas aí eu quero entrar no que Jesus disse. Que tudo que pedires, crendo, recebereis. Então, se tiver fé, vai ter. Então, aí que tá. Esse tudo que pedir. Mas como é que você, pastor Carlos, como é que você pode dizer pra mim que aquele que pediu incessantemente pediu com a fé da qual Jesus está falando? Eu estou perguntando, não estou afirmando. Mas não dá para o senhor medir a fé dele? Não dá, então. Então não dá para o senhor falar assim, porque ele não recebeu, porque não teve fé suficiente para receber. Tudo que eu disser, tudo que eu responder para o pastor Fábio será mera acusação. Será mero julgamento. Então, uma outra pergunta relacionada ao senhor, só o senhor aqui. O senhor já pediu algo com muita fé e não recebeu? Não. Pronto. Cada um tem sua vivência com Deus. Eu acho que a gente não pode Fabinho, com todo carinho, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca me atrevi a pedir nada além do que a minha própria fé me dava o direito de alcançar. Amém. Certo? Porque eu sei o limite da minha fé também. Mas é tão interessante, Fábio. Me perdoe agora, porque você apelou pro testemunho. Fábio, é tão lindo, é tão gostoso, é tão maravilhoso, é tão extasiante. Eu, às vezes, pedir coisas tão pequenas, para o Senhor e acontecer instantaneamente. Porém, tem coisas grandíssimas que eu nunca tive coragem de pedir. Porque eu sei que a minha fé não alcança aquilo, alcança o meu desejo, mas não a minha fé. Mas aí é maturidade. Então a gente não pode confundir a fé com o desejo. Desejo de ter não é fé para ter. Então eu não me atrevi, eu me limitei. Mas uma crença pergunta, limitadora. Lá em Nazaré, existiam muitas pessoas necessitadas? Sim, Nazaré era pobre. Será que essas pessoas necessitadas queriam receber de Jesus milagres? Nem todos. Queriam receber? Tinha muita gente que queria receber. Nem todos, você sabe. Não, a pergunta. Queria muita gente receber de Jesus milagres? Lá o texto vai dizer que eles não tinham fé. Queria, mas você vai ver, Nazaré, Cafarnaum, Ai, Sidom, é que ele está querendo dizer que Jesus fez alguns poucos milagres pela falta de fé. Exatamente, é aí que eu estou querendo responder. É isso que eu estou querendo responder. O que aconteceu? O próprio texto diz, e Jesus não pôde. Olha só que interessante. Me ajuda aí, Jesus não Fábio, pôde, Carlos. Carlitos, meu querido, me ajuda aí. Ele ganha pela simpatia, né? Ele conquista. Ele sabe conquistar o povo. Você que é um cara estudado nas línguas, né? Me ajuda aí, mas quando ele diz assim, ele não pôde fazer, Jesus mudou não até de pôde cidade. Ausência de fazer. fé. Ali tinha ausência de Jesus fé. não Incredulidade. pôde fazer. É isso que me encanta. Jesus não pôde por causa da pouca fé, da incredulidade. Será que Jesus foi limitado no fazer? Ou a fé do povo que era limitada? Mas aí surge outra pergunta. Aí surge outra pergunta. E o paralítico de Betesda? Então, aí é que está. Nós estamos falando de... Não, vocês estão me desvirtuando. Mas eu não faça uma pergunta capciosa que eu respondo. A ideia... O paralítico de Betesda, ele tinha uma fé. Deixa seu parceiro aqui, o bispo. Ao mesmo tempo, uma fé limitada. Ao mesmo tempo, uma fé limitada. O senhor quer discutir comigo, o senhor vai ter que ir no Eu Acredito Podcast. Não tem mais gente para conversar aqui na mesa, né? Me chama que eu vou. Bispo, por favor, bispo. Bom, a gente começar aí Curitiba, Paraná. Criando um pouco mais de polêmica. Paraná. Eu ando sobre as ondas, sobre o mar já há 40 anos. Olha aí, ó. Você é surfista. Sou surfista. Também toda dia, né? Busquei meu caminho. Mas eu quero falar sobre Jó, porque foi citado aqui Jó. Sim. E Jó é o maior exemplo de prosperidade, porque ele próprio não era próspero na alma dele, nem espiritualmente. Como Os assim? três amigos... Vou terminar. Os três amigos da mesma forma, um julgando, o outro advogando Deus. Os três religiosos. Um advogava Deus, o outro era vindo ao céu, à lua, filósofo. E no final, aparece um quarto homem, que aqui vocês têm que detalhar o que ele fez.
Ele conscientizou os 3 e conscientizou o Jó que ele só conhecia Deus de ouvir falar, porque ele estava entrando no sentimento da miséria e da pobreza e do conformismo. Ele começa a questionar Deus um momento ali. Mas não há conformidade. Aí não há Deus, conformidade, um pouquinho, posso terminar? Aí Deus vem e fala pra ele... Não, Bispo G, o senhor é muito estressado. Isso aqui é um debate. Não, calma aí. Vocês não deixam eu falar, aqui é um debate. Não é estressado. Aí quando o debate a gente é só pra vocês, pra nós não. Então tá bom, então só o senhor fala. Pra mim não tem debate aqui, só eu falo. Só o senhor se manifestar e falar. Eu sou o único que não fala. Você tá falando então é só falar, tem um microfone aí. Porque quando a gente quer interpelar, o senhor não pode, ué. Se não puder interpelar, então o senhor fala sozinho. Eu acredito que uma das características da prosperidade é não ser vitimismo. Não, o senhor está dizendo, todo mundo contra mim aqui. É verdade. É na verdade, andando na verdade. Alguém aqui está andando a mentira? Alguém aqui está mentindo? Tá. Não, esse aqui é um debate. Não é monólogo. Os 3 falando, eu tô tentando falar, é o seu companheiro que está falando mais de todo mundo, ué. Não. Pede a palavra para ele. Não, ele com sabedoria tem até entrado aí na seara e terminado os seus argumentos. É que o senhor citou o final, né? O senhor citou o final. Não citei o final. Não, eu falo assim, eu me sentindo no Eu Acredito podcast aqui. Eu só interpelei porque o senhor falou que Jó era vitimista.